Bom, vamos dar continuidade na nossa aula, segunda aula sobre a história da igreja. E nessa segunda parte nós vamos falar um pouquinho sobre os oficiais da igreja. Os oficiais da igreja se dividem em duas partes. Primeira, são o extraordinário, os oficiais da igreja extraordinário. E a segunda classe, a segunda ordem de oficiais é os ordinários. Então é isso que nós vamos ver. Nós vamos começar pelos ordinários. Na página 12 aí, você vai ver que no A, que é os apóstolos, esse é o primeiro, os primeiros oficiais extraordinários, os apóstolos. Estritamente falando, é um nome aplicável só, e somente é aplicável aos 12 escolhidos por Jesus Cristo e a Paulo. Quem eram esses apóstolos? Primeiro, os 12 apóstolos, incluindo Judas o Iscariotes. Esses 12 apóstolos que apóstolo quer dizer mensageiro, ou missionário. Embora se aplica a certos homens na qual Paulo enviou como mensageiros ou como apóstolos para determinadas igrejas. E qual era o papel fundamental dos apóstolos? Era de lançar os alicerces da igreja de todos os séculos. Não podemos esquecer que todos os apóstolos eram de origem judia. Todos eles. Os 12 apóstolos mais a Paulo. Como Israel teve a incumbência dos alicerces da lei, os apóstolos agora têm a incumbência dos alicerces da igreja. É papel fundamental deles. Esse era o papel dos apóstolos. E outra coisa, eles são os apóstolos da igreja até nos dias de hoje. Não é porque eles tiveram nasceram e morreram há 2000 anos atrás que eles perderam esse papel. Só foi no período deles. Não, eles continuam como apóstolos da igreja até nos dias de hoje. Guarda isso em mente. Esses apóstolos que nós vemos e ouvimos aí nos dias de hoje se levantarem apóstolos, não são apóstolos. Não têm a mesma autoridade que tinham esses. Ter ouvido direto a Cristo, ter presenciado a morte de Cristo, ter presenciado a ressurreição de Cristo, ter recebido do próprio Cristo a incumbência de pregar o Evangelho. De tomar conta da igreja, como ele diz para Pedro: apacenta a minha igreja, Pedro.
Os apóstolos de hoje não têm nada a ver com os apóstolos daquela época. É tanto que depois que os apóstolos se findaram, o último deles, João, alguns historiadores jogam aí no ano de 99 a 100, a morte do apóstolo. Depois não surgiu mais apóstolos. Surgiram um bispo, sacerdote, padre, né? Papa, pastores, evangelistas, mas nunca mais surgiu apóstolo. A não ser na nossa era aí, que se levantou alguns aí, não sei da onde. Olha só. Foram comissionados diretamente por Deus ou por Jesus. E nós temos 3 referências bíblicas: Mateus, Lucas e Gálatas. Eram testemunhas da vida de Jesus e principal a sua ressurreição. Então eles, para ser apóstolos, tinham certas qualificações especiais. E eles estavam cônscios de ser inspirados pelo Espírito Santo de Deus em todo o seu ensino oral e escrito. Eu não estou escrevendo de mim mesmo, mas eu tenho a certeza que foi Deus que mandou. Eles tinham o poder de realizar milagres e usavam em diversas ocasiões para ratificar a sua mensagem. Vocês não estão crendo? Tá bom. Aonde eles iam, pregavam a palavra do Senhor e realizavam milagres para autenticar o que ele estava falando. Não era só de boca. Foram ricamente abençoados em sua obra, como sinal de que Deus aprovava os seus labores. Tudo que eles faziam era abençoado. Principalmente a incumbência de levar o Evangelho de Cristo a toda a criatura. A toda a criatura. Por isso que eles tinham a incumbência especial de lançar os alicerces da igreja de Cristo. Estava sobre os seus ombros. Deus levanta 2 grupos de homens. O primeiro, os 12 filhos de Jacó, de Jacó. Yaakov. Os 12 filhos de Yaakov. Gravadas esses 12 nomes na palma da mão de Deus. E agora, na era da graça, ele levanta 12 homens para abrir esse caminho para a igreja, que são os apóstolos. Esse é o papel dos apóstolos. Os outros são os profetas. Por quê? Mesmo no Novo Testamento, não tem profetas, como se tinha no Antigo Testamento, mas ainda há profetas no Novo Testamento.